Lilith. Esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos que a gente vai fazer para conversar sobre Lilith astrológica. Quais são as repercussões que aquele ponto provoca na vida da pessoa ao longo dos anos? Lilith é um ponto que pode ser potencialmente traumático, a começar do ponto inicial, da situação inicial que provoca um trauma na vida de uma pessoa e também a repercussão que isso vai ter a longo prazo, podendo até impedir totalmente o desenvolvimento positivo de um setor. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o conceito de Lilith, eu vou explicar para você qual que é o mito e vou contar qual que é a simbologia que isso tem dentro do nosso comportamento. No segundo vídeo a gente vai falar sobre Lilith nos signos e o terceiro sobre Lilith nas casas. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Academia Astrológica. Para você que é novo, nunca assistiu nenhum vídeo do canal, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, sou terapeuta astrológico, uso a astrologia de uma forma bastante direcionada para a terapia, para a gente compreender e solucionar, entre aspas, as grandes dores dos nossos traumas, entender o que é que esses símbolos da astrologia dentro do nosso mapa natal trazem para o nosso dia a dia, junto com isso, ferramentas para poder fazer com que a gente tenha um melhor desempenho dentro desses setores. Você vai ver, você que me acompanha há algum tempo já sabe que eu sou um astrólogo meio esquisito, e para você que está chegando agora vai acabar descobrindo que eu sou um astrólogo meio estranho mesmo, porque eu amo Plutão e eu amo Saturno e eu amo a casa 8. São pontos que normalmente as pessoas querem evitar por todo custo. Mas eu faço questão de direcionar os meus clientes exatamente para aquele lugar, porque lá é a fonte, ali é a fonte dos nossos problemas e das nossas travas. Se a gente conseguir se treinar nisso, compreender quais são esses pontos e o que eles querem trazer para a gente, melhor vai ser a nossa vida, porque a dificuldade que a gente tem de enfrentar desafios vai reduzindo conforme a gente vai criando a habilidade de lidar com isso, tá? Lilith não é diferente. Lilith também é um ponto bastante complicado. Independente do setor onde ela está, ela vai provocar inseguranças, medo, sentimentos de raiva, de injustiça, de agressividade, tá? De discussões, rompimentos. É um ponto que é muito difícil, é muito sensível. E quando a gente começa a dar atenção para isso, quando a gente faz uma análise mais minuciosa disso, a gente descobre que ali tem um espinho, tem uma ferida aberta, tem alguma coisa que faz com que a gente sofra, entre aspas, secretamente, inclusive para nós mesmos. E quando a gente descobre isso, a gente vai entender quais são os motivos daquilo ter tido um impacto tão profundo na nossa vida e como que a gente precisa cuidar daquilo com toda a atenção para isso não impedir o desenvolvimento daquele setor. E aqui na Academia Astrológica a gente pode analisar pontos específicos. Como a gente vai fazer um vídeo sobre Lilith, você não precisa fazer seu mapa natal inteiro para a gente conversar sobre Lilith. Você pode optar por fazer uma análise específica, uma análise pontual, que são 2 opções. Primeiro você faz uma sessão que chama direto ao ponto. Essa sessão é uma sessão curta de 20 minutos em que a gente vai se dedicar a tentar elaborar dentro do tempo possível um ponto específico, seja ele qual for. Quer fazer sobre Lilith? A gente consegue fazer, tá? Então a gente pode fazer essa sessão mais curta. Ela é boa porque ela é direta ao ponto, ela tem um tempinho que a gente consegue abordar isso de forma suficiente e tem um valor mais em conta. A melhor opção é você fazer uma sessão de terapia astrológica, onde a gente tem 1 hora para você me explicar quais são esses efeitos da sua vida, como que você identifica isso, e a gente vai elaborar aquilo a ponto de conseguir achar soluções. Eu vou ajudar você a pensar em orientações e atitudes que você pode ter para ajudar a melhorar a qualidade daquele ponto. Beleza? Bom, bora lá para o nosso vídeo. Certo? Bom, vamos começar falando sobre o mito. Vou contar essa história que é um tanto quanto divertida, se não fosse horrível. E depois eu vou contar quais são as repercussões simbólicas disso no nosso dia a dia, tá?
Então assim, pensa que lá no começo dos tempos, lá, muitos e muitos anos atrás, era uma vez um Deus que estava todo divertido, todo gastando o seu tempo criando o mundo e o universo. Ele estava super se divertindo com as coisas, criava as arvorezinhas, depois criou a florzinha, aí criou o bichinho, aí o elefantinho, ele foi criando as coisas e foi super curtindo o que estava acontecendo ali. Até uma hora que ele meio que deu uma cansada, né? Ele falou, vou parar um pouquinho aqui. Aí ele foi para um bosque, sentou debaixo de uma árvore lá, encostou e falou: não, tá bacana isso, hein? Tá legal essa história, tá divertido, tá ficando bonito, tá ficando bonito. E aí tinha uma poça de água assim do lado dele e ele começou a brincar com a terra e a água ali, aquela terra, aquela lama, né? Aquele barro que ficou ali, ele começou a mexer. Aí ele puxou um negocinho aqui, puxou outro negocinho ali, fez uma cabecinha e tal, não sei o que lá. E ele falou, bacana isso aqui também, legal, né? Eu vou batizar isso aqui de homem e mulher. E a partir desse momento ele construiu homem e mulher e ele resolveu dar um nome para aquilo. Vou batizar esse aqui de Adão, e esse aqui de Lilith. E uma parte muito importante quando a gente começa a estudar e que chama muita atenção nesse mito de Lilith é a afirmação de que Lilith é a primeira mulher, não é Eva, é Lilith, que vem antes de Eva. Então, o Deus foi lá e aí ele nomeou Lilith e Adão, o que é uma outra coisa muito importante, especialmente para quando a gente está vivendo alguma fase de transição, alguma mudança, que eu também vou explicar isso para vocês num outro vídeo, mas a ideia principal é a seguinte: quando você está vivendo e você está entrando em contato com alguma coisa que é desconhecida, aquilo não tem forma, aquilo não tem consciência, aquilo não tem expressão definitiva dentro da sua visão de mundo. E o que a gente precisa fazer dentro desses processos de contato com o desconhecido é nomear coisas, aprender qual que é o nome daquilo, o significado daquilo, porque no momento que a gente faz isso, o desconhecido começa a se tornar conhecido. E aí a gente começa a lidar melhor com essas situações inesperadas que estão acontecendo dentro do nosso dia a dia. Isso é bastante importante, especialmente num processo terapêutico, e eu faço isso muito com os meus clientes, que é quando a gente está passando por qualquer tipo de crise, isso vai fazer com que as pessoas tenham muitos sentimentos intensos diferentes, pensamentos diferentes. As pessoas que chegam aqui e falam, minha cabeça não para, é uma loucura. Ou então eu tenho eu estou no meio do dia e de repente vem uma sensação de tristeza muito forte. Isso faz parte do comportamento humano quando estava experimentando coisas diferentes. Uma coisa que facilita o nosso caminho dentro desse processo é nomear, criar personalidades diferentes para essas experiências que você está vivendo. Então, se você tem momentos de raiva, que você precisa controlar a sua raiva interna, é um fragmento da sua personalidade que está ganhando intensidade. Para a gente cuidar disso e tornar isso mais conhecido, a gente vai dar um nome para essa personalidade. Assim como uma personalidade profissional, um lado que é mais inseguro, um lado que é mais sexual, um lado que é mais agressivo. A gente vai nomear isso e nós vamos começar a criar diálogos com essas personalidades para a gente poder incorporar e tornar conhecido essas dores, esses problemas. Bacana? Isso, óbvio que isso é uma coisa que tem que ser lapidada, eu preciso explicar com um pouco mais de propriedade como que funciona essa técnica, e se você quiser saber como funciona, se você quiser passar por uma experiência de terapia astrológica, é só mandar mensagem para mim, que inclusive aqui na descrição do vídeo tem o WhatsApp para você marcar seu horário, tá? Bom, mas o que acontece é o seguinte: Deus fez lá, criou Lilith e Adão. E aí os dois ganharam vida e ele falou, olha, vocês vão viver juntos nesse lugar maravilhoso aqui que eu estou criando. Vocês são um casal, vocês foram feitos um para o outro, e Lilith, você tem que servir Adão, tá? E o Adão vai ser o dono da parada aqui. Bacana? Aí os dois olharam assim, o Adão abriu um sorrisão, a Lilith já ficou meio... Tá, vamos ver o que vai dar isso, né? Vamos lá. E aí foi passando o tempo, eles foram construindo a relação deles.
E Lilith foi se mostrando uma pessoa muito voluntariosa, muito cheia de vontade, cheia de desejos, super curiosa, querendo descobrir todas as coisas que tinham por ali, e ela queria ter tempo para poder fazer essas coisas. Ela tinha desejos internos. Enquanto que o Adão, como ele já foi nomeado o dono da parada, ele já era mais meio encostadinho ali, né? Ele cuidava das coisas dele, das florestas, dos bichinhos, ele também nomeava coisas e tal, mas ele tinha seus momentos um pouco de folgadão, encostadão. Então, domingão, ele sentava lá no sofá, ligava a TV para assistir o jogo do Corinthians e falava assim: ô Lilith, pega a cerveja lá para mim, traz a cerveja aí. Aí a Lilith, que estava ocupada fazendo as coisas dela, falou: não, levanta você e pega, você tem duas pernas que nem eu, vai lá e você serve sozinho, senão eu vou ter que parar o que eu estou fazendo para poder servir o reizinho. Não vou fazer isso. E a Lilith tinha esse comportamento de como se fosse uma revolta contra as ordens que lhe eram dadas. O Adão queria dar ordens, o Adão queria ser servido, enquanto Lilith ali estava querendo fazer as coisas dela. Inclusive, uma coisa que é muito forte no mito de Lilith é que ela se recusava a ficar por baixo na posição durante o ato sexual com o Adão. E isso é uma coisa que incomodava ele, porque é meio que um jogo de dominância essa história, né? E quando isso está saudável, é uma brincadeira divertida. Mas quando você tem uma imposição de um lado para o outro, sempre acaba tendo algum lado que fica se sentindo dominado, né? Ou humilhado, por exemplo, tá? E Lilith gostava de ficar em cima. E a Lilith era meio safadinha. Ela era meio safadinha. Até eu posso que ela gostava até de dar uns tapinhas na cara do Adão ali para ver se ele mostrava alguma coisa diferente ali. Acontece que nessa história, à medida que foi passando o tempo, o Adão não gostava muito dessa história, porque afinal de contas, Deus tinha dito para ele que Lilith tinha sido criada para servir ele. E ele estava tentando ser servido e nada, né? A expectativa dele não estava sendo correspondida. Aí passou um tempo e ele começou a ficar do saco cheio dessa história e resolveu tomar uma atitude com relação a essa história. Aí pegou o telefone, mandou o WhatsApp pro Deus lá, falou: ô papi, é o seguinte, vamos trocar uma ideia que não tá dando, né? Vamos conversar aqui. Aí o Deus apareceu lá, o Adão saiu, falou. Aí o Deus chegou lá e o Adão saiu e falou: meu, você não falou pra mim que ela tinha que fazer isso, isso, isso? Ela não faz, meu, ela se recusa. Eu quero fazer um negócio, ela não deixa. Eu quero fazer assim, ela não quer também. Ela dá um jeito de virar o negócio ao contrário. Eu falo para ela fazer um negócio, ela também não quer. Ela não para de fazer as coisas dela em vez de fazer as minhas coisas. E aí, qual que é o nosso acordo? Aí Deus falou: eu vou ter que ter uma conversa com ela, né? Chama ela lá. Aí chamaram a Lilith já saiu lá toda esbaforida porque ela estava fazendo as tarefas dela lá. E ele falou assim: minha filha, é o seguinte, eu fiz você para servir ele, então você precisa servir ele, né? Então vamos lá? Ela falou: não, isso aí não dá. Até gosto dele, ele é até um cara bacaninha, mas não dá, ele fica pedindo para fazer coisas que ele mesmo pode fazer. Então a gente não nasceu do mesmo lugar, nós não somos iguais. Então, se a gente é igual, cada um tem que cuidar da sua vida. Tipo, ele pode muito bem cuidar das coisas dele. Eu não preciso fazer as coisas para ele. Aí Deus falou: não, você não está entendendo. Eu estou falando para você que a tarefa pela qual você foi criada é para cuidar do bem-estar dessa pessoa aqui. Eu não quero saber. Eu não vou ficar interrompendo as minhas coisas para cuidar dele, porque ele vai virar uma pessoa mimada, um homem mal crescido, imaturo. Não vou fazer. Deus, olha, falou, e o Adão estava lá do lado assim, bufando, né, batendo o pezinho. E aí Deus falou: bom, se você não fizer, você não vai poder ficar aqui, porque a regra é clara. Se você não fizer isso, você vai embora. Eu não quero saber. Ela falou: minha filha, você lembra quem está falando? Ela: não quero saber se é Deus, se você é filho de Deus, eu não vou ficar fazendo as coisas para esse cara aqui, não quero saber, não vou fazer. Aí Deus falou: bom, então você está expulsa do paraíso. E aí Lilith falou assim: quer saber, eu vou sair daqui, eu não quero mais saber dessa história, é uma palhaçada esse negócio aqui, eu vou embora. E pegou as coisas dela e foi embora. E saiu do jardim do Éden e foi viver em outro lugar. E o Adão falou:
Tá, mas e agora? Eu vou ficar sozinho? Quem que vai fazer as coisas para mim? Aí Deus, né? Também, esse cara não colabora, né? Aí ele pegou e fez Eva, né? E só que aí deu outro rolê, que ainda acabou não dando certo também, né? Por uma série de contextos, né? Um dia a gente faz um vídeo falando sobre isso. Mas o ponto é que Lilith saiu do lugar onde ela estava protegida, onde ela estava alinhada e dentro do que era conhecido, e ela estava vivendo a vida que ela queria viver, e ela foi removida daquele lugar, ela foi tirada daquele lugar. Tá certo que em algum ponto ela mesma falou, então eu vou mesmo. Mas o ponto de início foi essa obrigatoriedade dela ter que fazer alguma coisa que ela não quer. E ela, por se defender, por ela defender os seus desejos, ela foi eliminada, ela foi expulsa, ela foi rejeitada. A presença dela foi rejeitada. Ela foi viver fora desse jardim, desse mundo maravilhoso protegido, entre aspas, porque no final dos contos acabou se mostrando que não era tão protegido assim. Mas ela foi viver fora disso, dentro do jardim, era tudo maravilhoso e lindo e colorido. Fora do jardim era tudo escuro, ameaçador e cheio de criaturas esquisitas e demoníacas. E ela foi vivendo dentro desse lugar e ela foi se tornando cada vez mais reclusa, mais afastada e indo cada vez mais para baixo, né, no sentido de para baixo da superfície do mundo conhecido. E ela foi descobrindo todas as questões do submundo, e foi descobrindo as criaturas que tinham sido rejeitadas, as criaturas assustadoras que viviam nas profundezas do mundo. E dentro desse lugar, ela começou a ter relações sexuais com todas essas criaturas esquisitas e afastadas do jardim do Éden, afastadas do paraíso. E ela se tornou a deusa desse submundo. Dentro desse contexto todo, a gente vai tirar algumas conclusões. Primeiro, Lilith é muito voluntariosa, ela tem muito desejo de realizar as suas próprias condições. Ela é uma figura que como é que é a palavra? Ela é intransigente, ela não é uma pessoa boa de negociação. Ela é impositora, tá? Ela quer impor a vontade dela, ela não é boa de negociação. Tem uma energia sexual muito forte dentro dessa imagem de Lilith, que é usado tanto numa forma de dominação, quanto numa forma de submissão. E essas duas estão muito envolvidas e muito entrelaçadas. Também está muito ligado com a questão do inconsciente, porque ela faz esse caminho para fora do Jardim do Éden e ela entra na zona do desconhecido, para baixo da superfície, onde ela encontra essas criaturas demoníacas. As criaturas demoníacas debaixo da superfície representam os nossos traumas e os nossos medos. São os nossos monstros internos que estão escondidos lá na nossa mente e que eles existem, eles permeiam a realidade, mas eles não se fazem presentes porque eles não entram no processo consciente, eles estão lá no fundo. E ela entra e se torna a rainha, a deusa daquele lugar. Ela domina aquilo, inclusive através de uma energia sexual muito poderosa. Tá? E analisando pedaço por pedaço e tentando transportar isso para o nosso dia a dia, o que a gente precisa entender? Primeiro, Lilith é feita do mesmo material de Adão. O que quer dizer? Que existe um senso ou uma busca pela igualdade. E essa busca pela sensação de igualdade, do direito de ser respeitados por quem nós somos, tem que estar baseado no nosso direito de ir e vir, de expressar as nossas opiniões, de viver os nossos desejos, sem sofrer preconceito, sem sofrer discriminação por qualquer que seja a cor, a raça, o sexo. Isso não pode ser uma barreira mais para nós nos sentirmos respeitados pelo mundo. E isso é uma coisa que é bastante importante, porque hoje em dia a gente tem uma discussão muito séria, uns embates muito sérios sobre essa questão, e claro que tem óbvias razões para isso. Mas a gente só tem que tomar cuidado para não se comportar da mesma forma que os outros se comportam com a gente. Por exemplo, eu sou astrólogo, certo?
Cara, a astrologia e os astrólogos são constantemente menosprezados e existe uma tentativa bastante impositora de outras pessoas que não fazem a menor ideia do que é astrologia, não entendem o que é, não sabem como funciona, de menosprezar e humilhar quem trabalha com isso, porque não é científico, porque não é palpável, aquela coisa toda que vocês sabem. Essa é uma forma de discriminação, certo? Uma forma de tirar isso da nossa realidade. Se o ambiente astrológico começar a se comportar da mesma forma com quem é cético, a gente está fazendo mais do mesmo. Isso serve para qualquer expressão que você possa pensar de minoria, por exemplo. Tá? Vamos usar essa palavra. Se você faz parte de um contexto desse jeito e você sentiu que você foi discriminado e oprimido, aquela coisa toda, e você mostrar para as pessoas, e você se comportar com as pessoas que fazem parte desse grupo que fez isso com você, na primeira oportunidade que você tiver, e você se comportar do mesmo jeito, você não é diferente do outro. Você é mais do mesmo, você é a mesma coisa. Então, quando as pessoas que conversam comigo e que demonstram má vontade com a astrologia, eu faço o possível, dentro das minhas limitações, de mostrar para eles que eu não vou fazer isso com eles. E eu tenho certeza que muita gente faz isso. Você não vai ser a mesma fonte de energia negativa que são para vocês, se mostrando que você pode ser diferente. E aí a gente tenta se mostrar diferente dessa energia negativa. Então Lilith queria ser respeitada por quem ela era, pelos próprios desejos, por quem ela gostaria de ser, de expressar suas próprias ambições, seus desejos, de vivenciar o que ela gostaria de vivenciar. Só que o problema dessa história, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, porque as pessoas tendem a transformar o ponto onde está Lilith como um ponto de vitimização. E se a gente observar o mito, a gente vai ver que Lilith tinha os desejos dela, mas ela não negociava isso com Adão. Ela queria impor isso a Adão. Então, é a mesma coisa, é o que eu estava falando a respeito da gente ser tratado de um jeito e devolver na mesma moeda. Ou então a pessoa nem falou alguma coisa da nossa realidade e a gente já começa a atacar. Lilith tinha esse comportamento agressivo. Ela queria ficar por cima, ela não queria servir a Adão, ela não queria saber de discussão, ela não queria saber de conversa, ela não queria se mostrar diferente, ela foi lá e quis fazer as coisas do jeito dela. Inclusive, quando Deus estava falando com ela e conversando sobre essa realidade, ela falou: eu não quero saber, eu faço o que eu quiser, eu não vou fazer isso, eu não quero saber de conversa. Ela não queria, não importasse qual era a expressão que estava chegando até ela não queria abrir para uma negociação, mesmo que o outro não tivesse essa possibilidade, mas ela também não mostrou essa postura. Então ela é mais do mesmo. Então, quando a gente pensa que deveria ter os direitos iguais porque os dois foram construídos da mesma origem, o comportamento de ambos também estava sendo o mesmo, porque eles são da mesma origem. Compreendendo isso, a gente consegue entender que boa parte da responsabilidade pelos eventos que aconteceram no ponto de Lilith podem partir de nós. Obviamente, existem algumas situações que acontecem na nossa vida que nós não temos responsabilidade direta. Talvez alguma responsabilidade a gente tenha, espiritual, sei lá que coisa, que a gente pode nunca saber que a gente estava dentro desse contrato. Excluindo algumas características de violência, de abuso, de doenças, de coisas que a gente realmente não consegue controlar e a gente não tem um impacto direto consciente sobre isso, várias outras situações, especialmente nas relações interpessoais, alguma coisa tem do nosso comportamento que levou a gente a passar por aquela experiência. Tá? Então é uma necessidade de análise bastante séria, reflexiva, tentando buscar qual que é a nossa responsabilidade sobre aquele setor para que a gente possa alterar aquilo e buscar um ponto de equilíbrio, buscar um ponto de negociação, especialmente nas questões de relacionamentos. Isso é uma coisa que é muito marcante na vida das pessoas.
Você tem Lilith de casa 7, você tem Lilith em conjunção com a Lua, você tem Lilith em conjunção com Vênus, e Lilith em conjunção com Marte. Muito possivelmente alguma coisa dessas questões de relacionamento interferem no seu dia a dia e precisa ser avaliado e conversado e entendido qual que é o ponto em que você precisa atuar para poder desamarrar essa história toda e começar a conquistar um pouco mais de autoconfiança para lidar com aquele ponto, tá? Então, entende que Lilith representa uma dor, representa um lugar onde nós somos rejeitados por quem nós queremos ser. Lilith ela não estava querendo conquistar o mundo para ela estava querendo ser quem ela poderia ser. E ela foi rejeitada por isso. A falta de habilidade de negociar e de expressar isso por todas as partes é que levou essa pessoa a se sentir injustiçada, porque afinal de contas, eu só estou querendo ser quem eu sou. Eu não estou querendo nada além disso. Eu só não estou querendo que vocês me coloquem abaixo de ninguém. Mas o fato de ela contestar isso de forma agressiva levou ela a ser rejeitada e expulsa do lugar onde ela ficou. Mesmo assim, ela foi para um lugar onde ela exerceu a sua dominância através da manipulação sexual, através da conexão sexual. E isso é uma coisa que pode se fazer muito presente na vida das pessoas também. Essa sedução tóxica, essa dominação tóxica através dessa utilização da energia sexual. No setor onde Lilith pode estar presente. Então, quando a gente para pensar e a gente identifica que Lilith está em algum ponto bastante problemático, o Sol, o ascendente, na entrada da casa 8, a gente tem que parar para olhar e ver qual foi o ponto, a situação que deu origem para aquilo. Foi uma briga com o pai, uma briga com o irmão, por exemplo, pode ter Lilith de casa 3, o irmão estava lá e ele roubou meu brinquedo, tacou o brinquedo na minha cabeça, tudo por trás dos panos, eu fui lá e ele saiu correndo para a saia da mamãe. Eu fui correndo toda raivosa, empurrei o meu irmão, ele caiu e bateu a cabeça. A mãe vai brigar comigo, vai ficar louca da vida comigo sem me dar a oportunidade de conseguir explicar o que estava acontecendo. Falar, foi ele que começou, não interessa, você não pode fazer isso com o seu irmão. Ela fala, mas meu irmão pode fazer aquilo comigo? Então, aquele momento pode gerar um sentimento de rejeição com o irmão, com a mãe, com a família, com a atitude, com a proteção, a autoproteção. Um evento como esse pode fazer com que a pessoa passe a vida inteira sendo dentro de relações que são abusivas sem se defender, porque ela sabe que se ela se defender, ela vai perder o amor. Então, é um negócio que é muito complexo isso, porque pode representar que a gente não tem o direito de se defender e de se colocar, buscar a nossa igualdade, porque o ambiente que nos cerca pode nos rejeitar se nós nos comportarmos desse jeito, porque em algum momento isso aconteceu lá atrás. Então, quando a gente identificar o ponto de início, a gente consegue extrapolar essa situação e desenvolver isso de vários pontos de vista diferentes para começar a curar essas situações e entender qual que foi o papel de cada uma dessas pessoas dentro das situações que a gente conseguir identificar. A partir desse ponto, a gente começa a trabalhar na responsabilidade da pessoa de solucionar o que cabe a ela, melhorando a qualidade da comunicação, da autoestima, da capacidade de se defender, da capacidade de negociação e da imposição de limites de uma forma saudável, harmônica, equilibrada. Como Lilith é um ponto que potencialmente só é negativo, que ele não é desse jeito, tá? Porque tudo tem dois lados, mas ele tem uma expressão, o mito inteiro tem uma expressão de muita negatividade. É mais difícil da gente conseguir trabalhar isso sem vivenciar essas dores com direcionamento total de atenção. A gente tem que fazer um esforço constante para puxar isso para o lado positivo, que é o empoderamento. É o empoderamento especialmente do lado feminino, de você conseguir orientar a sua vida para o lado mais saudável, usando a sua energia mais positiva, mas que para isso acontecer precisa passar pelo lado negativo.
Assim como todo o crescimento do ser humano, para a gente evoluir, a gente tem que passar pelo lado negativo. Se a gente não vivencia o negativo, a gente não sabe o que procurar no positivo. Então, uma das coisas que eu gosto de trabalhar muito com meus clientes é a valorização da crise, é a valorização da perda, é a valorização do sofrimento no sentido de aprendizado e evolução. Não é para a gente ficar preso na dor lá e falando, nossa, que legal, tô sofrendo pra caramba, o grande valor é ficar sofrendo o resto da vida. Não é isso. Mas é entender que ficar jogando culpa, ressentimento e amargura e raiva para aquela situação lá não faz você evoluir, faz você ficar preso dentro daquela emoção. Lilith faz isso, deixa a gente presa dentro da amargura, do ressentimento com as pessoas e com nós mesmos. Trabalhar ao lado do aprendizado sobre isso e se empoderar dessa experiência como um fator de evolução faz com que aquele ponto de Lilith seja curado ou pelo menos se torne menos dolorido ao longo do tempo. E Lilith também tem uma energia sexual muito forte envolvida com esse ponto, que pode ter várias expressões diferentes. E isso pode ser usado como uma ferramenta de manipulação do mundo externo, tanto para atração de pessoas, para manter aquelas pessoas aprisionadas dentro da sua realidade, quanto para manter as pessoas afastadas. Pode ser bastante esquisito isso, mas pensa só. Uma pessoa que tem, por exemplo, Lilith em Escorpião de casa 7, ela pode ter tido uma experiência num relacionamento tão problemática e tão dolorida que ela se agarra na energia sexual com tanta intensidade que ela prefere explorar isso com tanta força, com várias pessoas diferentes, seguindo a ideia de que relacionamento não serve para nada, relacionamento só serve para a gente sofrer. Então eu não vou me envolver profundamente com os outros, eu vou usar minha energia sexual com várias pessoas diferentes, porque isso que vale a pena. E se você tem Lilith em Escorpião de casa 7, não é isso que vale a pena. Isso só mostra que existe uma dor muito grande daquilo e você usa essa energia como um afastamento, uma repulsa, uma rejeição da aproximação e da conexão com outra pessoa. Então isso pode ser muito complexo de conseguir dissolver e fazer a pessoa perceber, porque isso pode se tornar uma verdade absoluta e concreta dentro da mente da pessoa. Certo? Acho que a gente conseguiu explorar bastante essa ideia. Depois eu vou fazer um vídeo sobre Lilith nos signos e Lilith nas casas para a gente conseguir explorar tudo. E a minha dica para você é que você pegue esses 3 vídeos, analise o ponto onde tem Lilith no seu mapa e faça uma junção dessas informações para chegar numa conclusão, tá? Inclusive, se você tiver interesse, como eu já falei, a gente pode fazer uma sessão diretamente relacionada com o ponto de Lilith do seu mapa. Você tem 2 opções. Ou você faz a sessão curta de 20 minutos, ou você faz uma sessão de terapia especificamente voltada para aquilo onde a gente vai ter mais tempo para elaborar aquelas questões. Bacana? Então é isso. Beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo.